Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos queridos, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Glória a Deus. Fiquei muito honrado com o convite que nos foi feito, uma bênção e é uma alegria receber o convite para ministrar a palavra do Senhor. 2 Samuel 23, versículo 11. Versículo 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Amém. Poder sentar, irmãos queridos. Irmãos, eu quero pregar hoje subordinado à temática um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Para eu falar um pouquinho mais, uns versículos antes desse texto que nós lemos, eu quero ler um outro livro, 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. 1 Samuel, a partir do versículo 1, 22, 1, que diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Se você voltar um pouquinho antes, versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesseis a este, para que fizesse doidices diante de mim, e há de entrar este na minha casa? Deixa eu contextualizar aqui. Davi havia sido ungido rei, e se você ler toda a história do rei Davi, ele foi ungido rei na casa do seu pai, lá em 1 Samuel, depois diante de Judá, e depois, mais à frente, diante de toda Israel. E nesse percurso, nesse tempo, houve uma perseguição muito grande do rei Saul contra Davi, o mesmo Saul que obtivera várias vitórias, Deus dando através de Davi. E o rei Davi, então, ia para as pelejas, para as batalhas, e voltava vitorioso de grandes, inúmeras batalhas, e as mulheres cantavam que Saul feriu a milhares, mas Davi feriu a 10 milhares. Então cantavam com alegria aos feitos do rei Davi, e aquilo apertou o coração de Saul de uma inveja terrível, né? Houve uma inveja muito grande, por causa de Davi ser aclamado 10 vezes melhor do que Saul. Então começou uma grande perseguição, diz o texto bíblico, que entrou um espírito mau em Saul, e ele tentou várias vezes contra a vida de Davi, e Davi fugiu. Em certa ocasião, nós lemos aqui em 1 Samuel, ele foi para o rei Aquis, rei de Gate, uma cidade importante, uma das 5 cidades importantes dos filisteus. E quando chegou lá, as pessoas disseram: mas não é esse Davi que estão cantando, que era mais importante, matava muitos filisteus, não é esse Davi? Então Davi começou a dar de louco mesmo. Ele começou a agarrar na porta, começou a espumar a boca, fazer a espuma cair pela boca, mentindo ali, fazendo um teatro ali.
Então o rei Aquis mandou que ele sumisse, e ele foi e se encontrou aonde nós lemos no capítulo 22, capítulo 22, o verso 1 de 1 Samuel, que Davi foi para a caverna, chamada Caverna de Adulão. E quando souberam que Davi estava na caverna de Adulão, foram vários homens para lá. Só que não eram homens de grande estirpe. O texto nos informa que foram homens endividados, homens de espírito desgostoso, homens que estavam ali em ruína, pessoas realmente com dificuldades. E eles foram até Davi, e Davi se fez capitão deles. Guarda isso, que é importante para o nosso contexto. E Davi começou então a ser o capitão desses 400. Mais à frente juntaram-se outros mais 200. Mas no momento, 400 homens em aperto, endividados e de espírito desgostoso. Ora, se nós vamos pastorear, dirigir uma empresa, dirigir um trabalho, estar na liderança de algum setor na igreja, seja na igreja, no campo social, qualquer que seja, nós queremos os melhores. Nós precisamos, ou pensamos em pessoas da melhor estirpe possível, que se vistam bem, que falem bem, que tenham boa cultura, seja qual for a área. Mas ali se juntou a ele homens angustiados, endividados, homens que não tinham ali uma perspectiva. E eles foram até o rei Davi, de maneira que ele se fez capitão deles. Quando Davi, na sua trilha, no seu caminhar para chegar até ser o rei de todo Israel, muitas e grandes pelejas ocorreram. E quando chegamos no capítulo 23 de Samuel, em outras passagens também, nós vamos ver falar dos valentes de Davi. Estes mesmos, que eram homens endividados, desgostosos, abatidos, eles se tornaram os valentes, os guerreiros de Davi. Então, o que aconteceu com Davi? A primeira lição que eu quero apresentar aqui hoje, nessa minha temática, que um com Deus é maioria, é que aquele que tem o Espírito de Deus como Davi tinha, ele vai valorizar aquilo que muitos não valorizam. Vai valorizar aquilo que a sociedade não valoriza, vai valorizar aquilo que os homens aí fora não valorizam, porque nós, sendo pecadores, pela graça e misericórdia de Deus, Deus em seu Filho, e Ele, através de seu Filho, nos faz a sua igreja. Provavelmente, talvez, você olhando para mim, eu para você, nós não íamos dar muito valor, em algum momento, em alguma situação das nossas vidas, porém, Deus, pelo seu Filho, em Cristo Jesus, nós somos agraciados de sermos a sua igreja. Então, um com Deus é a maioria. Agora volte os olhos comigo para 2 Samuel 23, versículo 8 agora. Eu li o 11 e o 12, agora eu vou ler o versículo 8 em diante. E no versículo 8 em diante, diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Lembra? Homens em aperto, endividados e desgostosos. Agora o texto chama de homens poderosos, valorosos. Presta bem atenção. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Basebete. Põe esse nome no seu filho, tá, irmãos? É um nome muito bonito para você colocar no seu filho que vai nascer, ó. Josebe, Basebete. Olha que nome lindo, né? Filho de Taquemone. Mais bonito ainda, né? O principal dos capitães, este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e o feriu de uma vez. Este homem se opôs a 800 e venceu com esses 800. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Esse guerreiro, com a sua espada, lutando o dia todo, a espada ficou apegada à mão o dia inteiro lutando. Sangue, o peso, etc. E Deus proveu um grande livramento. Então chegamos no texto que nós lemos no início. E depois dele, Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi, preste atenção, e teve Davi desejo, e disse:
quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram. E a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: guarde-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber. E isto fizeram aqueles 3 poderosos. Ora, Davi teve o desejo de beber uma água, que estava perto de Belém. Só que estava cercada, fortemente cercada, fortificada. E 3 valentes atravessaram, romperam, foram matando, foram derrubando guerreiros, foram lá, pegaram água, trouxeram Davi, e Davi não quis beber. Certa ocasião, eu falava desse texto para um jovem, e o jovem disse: pô, Davi é forgado, hein? Trouxeram água para ele, não quis beber. Não entenderam aqui o contexto. É que ele trouxe água, mas não foi pegar um copo d'água ali, por exemplo. Foi vencendo, matando com risco da sua vida. Então Davi celebrou o Senhor e deu como oferta a Deus aquilo ali. Agora, o valente que eu quero falar é esse Samá, filho de Agé, o ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em multidão, e os filisteus, vez por outra, eles entravam, eles saqueavam. Se você ler em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1, eles entravam e saquearam as eiras, eles tomavam os mantimentos, eles entravam e saqueavam o alimento, o produto da terra, o cereal, aquilo que eles iam se alimentar durante os meses, durante o inverno, durante o tempo todo. Numa guerra eles iam e saqueavam. E certa ocasião, então, ocorreu isso, que havia um campo repleto de lentilhas, né? Um campo repleto, ou seja, um terreno bom, um lugar que produziu, um lugar que deu fruto, estava repleto de lentilhas. E vieram então uma multidão dos filisteus para tomar aquela lentilha, para tomar aquele produto, para tomar aquela riqueza, para tomar aquela prosperidade, para tomar aquele sustento. E eles fugiram, diz o texto sagrado, que havia um pedaço cheio de lentilhas, um campo de terra, e o povo fugira de diante dos filisteus. O povo foi fugindo. E diz o texto que este homem chamado Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. Que passa na cabeça de um homem com uma espada, com uma lança, se colocar no meio de um pedaço de terra que tem produto da terra, que frutificou, para defender contra um exército que vem contra ele? Porque naturalmente você, olhando para o texto, você vê que a lógica era fugir, era correr. Suponhamos que nós aqui, 4 ou 5, ou todos na igreja aqui, de repente vê um exército para tomar esse lugar aqui. A gente vai sair pela janela, vai dar um jeito de fugir. Mas o que acontece é que esse homem, ele andava com o rei Davi e entendeu o que Deus estava fazendo com ele, tinha ouvido das canções, tinha ouvido daquilo que Deus ia fazendo, ia sendo usado de maneira terrível. Então, o que acontece aqui é, por que fugiram? Primeiro, fugiram por causa do medo. O medo é um grande problema. O medo, ele inibe o nosso potencial, neutraliza os nossos sonhos e nos faz tornar atrás. Talvez Deus nos colocou num campo frutífero, um lugar de produção, um lugar que vai crescer, um lugar de crescimento, um lugar que tem abastança, porém o medo nos inibiu o nosso potencial. O medo de cantar, o medo de pregar, o medo de pastorear, o medo de investir nas coisas de Deus, talvez pensando num exército adversário, nas tribulações, nas angústias, nas adversidades. Então ocorre o medo, e o problema do medo é esse, que o medo inibe o nosso potencial. É claro que o medo faz bem em certa medida. Por causa do medo, nós não colocamos o dedo no fio desencapado. Por causa do medo, nós não entramos num lugar de perigo. É claro, porque nós temos medo. O medo é um bom sentimento. Mas a Bíblia nos informa que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de temor e de poder de Deus. Então, se Deus nos deu algo, nós não vamos ficar baseados no medo, vamos ficar baseados naquele que é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, porque o medo inibe o potencial. A igreja tem um potencial. Nós chegamos numa igreja, uma congregação como esta, que não tem nenhum ano, e não houve medo, houve alegria, houve regozijo. Vamos trabalhar, e vamos pregar o Evangelho. Deus vai operar e Deus vai agir. Adversidades vão ocorrer, batalhas vão ocorrer, muitas angústias e aflições vão ocorrer, mas o medo não pode inibir o potencial que Deus tem colocado em cada um de nós.
O medo inibe o potencial, neutraliza os nossos sonhos. Muitos falam, sonhem os sonhos de Deus. Isso é uma frase errada. Deus não sonha. Diz a Bíblia que não dorme o guarda de Israel e nem dormita. Ele decreta, ele determina, ele dá a primeira e dá a última palavra. Então ele é o que faz acontecer no meio do povo de Deus. Então o medo inibe o potencial e neutraliza os sonhos. Mas os sonhos que nós precisamos sonhar é aquilo que Deus estabelece na sua palavra. A igreja pregando, a igreja anunciando, a igreja avançando. E num campo frutífero, num campo que produz. Ainda que os adversários são muitos, sejam inumeráveis e grandes, nós vamos colocar no meio e vamos pelejar em o nome daquele que fez os céus e a terra. E o medo nos faz tornar atrás. Porque por medo, muitos pregadores deixaram. Por medo, muitos pastores abandonaram. Por medo, muita igreja deixou de ser a igreja do Senhor. Medo de não ter igreja cheia. É evidente que Deus preza para que a sua igreja esteja cheia. Ainda há lugar, diz o texto lá em Lucas 14. No entanto, por medo da igreja esfriar, as pessoas começam a abraçar os adversários. Por exemplo, o pragmatismo. Aí coloca uma rosa ungida, um sal ungido, um tapete ungido, um cajado ungido, um sei lá o que tanto ungido, e faz um movimento, faz uma coisa toda, uma coisa louca, para que as pessoas cheguem, por medo de não encher. Se nós pregarmos o evangelho, orarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor, a vitória é certa, a garantia é certa. É Deus que faz acrescentar a igreja. Em Atos dos Apóstolos, Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Você veio, não foi por causa da música, não foi por causa do pregador, não foi por causa de algo bonito que tem aqui fisicamente. Você veio pelo Espírito do Senhor. Veio porque Deus te tirou do lamaçal de pecado, assim como a mim fez, e nos colocou como a sua igreja. Então o medo inibe o nosso potencial, neutraliza nossos sonhos e nos faz tornar atrás. Que Deus desperte sonhos aqui nesta noite. Que Deus levante homens aqui que sonhavam em ser missionários e pregadores do Evangelho. Que Deus arranque este medo e coloque você nas trincheiras da pregação do Evangelho, de anunciar com poder. E se você porventura abraçou o pragmatismo, essas coisas, para que haja um movimento, que Deus tire de você esse sentimento. Me recordei agora, eu estive alguns anos lá no Rio de Janeiro com minha esposa, e nós fomos pregar numa cidade. Fomos acompanhar o pastor que nos recebera na cidade de Petrópolis. E o pastor daquela igreja relatou ali para nós algo interessante. Ele disse que tinha um amigo que tinha um comércio, ou um parente que tinha um comércio, essas vendinhas de bairro, como é que chama? Mercearia. E estava muito fraco o movimento, Então ele teve uma ideia genial. Ele comprava o frango a 5 e vendia por 2. Aí começou, os parentes, os amigos chegaram nele e falaram: como assim? Você compra por 5 e vende por 2, você vai quebrar. Eu compro por 5 e vendo por 2. Só que junto com o frango que eu vendo a Coca-Cola, eu vendo o macarrão, eu vendo a cebola, eu vendo o guaraná. Então olha o movimento que está fazendo. Ou seja, ele barateou para ter movimento. Na igreja do Senhor, não precisamos baratear para ter movimento. É só orar, é só buscar o nome do Senhor, é só adorar a Deus, que o movimento que eu tiver que acontecer, vai acontecer pelo Espírito de Deus. Então, o problema do medo é esse. Ele inibe nosso potencial, neutraliza nossos sonhos e nos faz tornar atrás. Preste bem atenção. Por medo, as pessoas passam necessidades. E é o que ia acontecer aqui. Aqueles homens que fugiram dos filisteus, eles não pensaram na sua família. Porque eu tenho um campo de lentilha, eu tenho provisão para os meus filhos. O adversário vem grande, vem forte, vem destruindo, eu tenho família, mas pelo medo não pensou na família. Não lutaram por algo de valor, só olharam na horizontal, uma multidão saqueadora. Observe bem, preste atenção, olhe para cá. Eles olharam somente na horizontal. Quando nós olhamos só na horizontal, a nossa visão é limitada. Eu só enxergo o que vem em linha reta. Eu só enxergo o que está no campo do horizonte. Mas a Bíblia nos informa: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Quando eu estou olhando só na horizontal, eu só enxergo o adversário, eu só enxergo a adversidade, eu só enxergo o inimigo que vem saquear aquilo que Deus me deu. Ou seja, um campo que produz, um campo produtivo. E esse campo produtivo pode ser a sua igreja, a sua família, o seu trabalho, a sua vida pessoal e espiritual. Então eu tenho que olhar não só na horizontal, eu tenho que olhar na vertical.
para aquele que é Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1. Salmo 20, verso 7 e verso 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam na força do braço, mas nós confiamos naquele que é todo-poderoso. Uns confiam certamente em alguma credencial, em alguma carteira, que pode ser importante em alguma medida, mas nós confiamos naquele que é Deus e Senhor, que pega um caipira e o levanta para pregar com autoridade, que pega uma mulher que nunca ninguém daria nada, talvez que veio de um mundo difícil, também um homem, mas Deus lava, limpa e purifica o nome no livro da vida e faz dele uma bênção para a glória do seu nome. Olhando na horizontal, pouco veremos, mas se olharmos diante do Senhor, contemplaremos a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. Ele é aquele que faz cessar a guerra até o fim, quebra o arco e corta a lança. Salmo 46, versículo 9. E Provérbio 21, versículo 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Talvez você esteja olhando só na horizontal. Olhando só para o horizontal, eu enxergo o pastor, eu enxergo o pregador, mas quando eu olho para cima, eu sei que do alto, de lá vem a minha redenção, de lá vem o meu socorro, de lá vem a resposta das nossas vitórias, as maiores que nós possamos imaginar. Um com Deus é maioria. Talvez você seja um só no meio da parentela, um com Deus é maioria. Talvez você seja apenas um que esteja pregando e adorando e indo na contramão da cultura do pecado e do engano, mas um com Deus é maioria. Deus te trouxe para você aprender aqui nesta noite. A mim e a você, você pode se achar sozinho, mas se Deus está com você, você é a maioria. Foi cantado aqui hoje pelas irmãs que Gideão foi com a multidão e Deus disse: não, é muita gente ainda, e deixou 300. Por que os 300? Se fosse só Gideão, ia dar conta. Por quê? Porque um com Deus é maioria. Eu quero que você aprenda aqui nesta noite: quem está com Deus não está em desvantagem, quem está com Deus está na maioria. Quem está com Deus não está em minoria. Quem está com Deus, ainda que todos abandonem, quem está com Deus é maioria. O servo de Deus confiante, ele andará na contramão, muitas vezes, da maioria. Nem sempre é uma maioria, muitas vezes a maioria não é a maioria que realmente aposta, que está convicta de que o terreno é produtivo. Lembra do campo de lentilhas? É um campo que produz. Preste bem atenção, note bem isso. A cultura muitas vezes ela vem de uma maneira e tenta nos ludibriar e nos enganar. E há uma frase muito errada também que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É uma frase muito errada. A voz do povo, que pode ser a voz de Deus, é a voz do povo de Deus que anda segundo a palavra de Deus. Aí eu concordo, mas do contrário você não pode observar isso. Então preste bem atenção. O que esse homem confiante fez? Ele tomou uma posição e pôs-se no meio daquele campo. Então preste atenção, o que Deus espera que os seus façam no meio da adversidade, que nós tomemos uma posição. É um culto de jovens, é um culto não de jovens, culto para Deus com a participação dos jovens, né? Por isso chamaram este jovem aqui, né? Jovem há mais tempo que vocês, mas um jovem para pregar. Por quê? Porque se nós não colocarmos uma posição diante de Deus, nós seremos uma fraude. Se não tivermos uma posição diante do Senhor, nós seremos uma mentira. Se nós não colocarmos diante do Senhor em posição de igreja, nós seremos qualquer coisa outra menos a noiva do Cordeiro. Como eu e você estamos agindo no meio da batalha que passamos? Deus nos colocou num campo frutífero que é a sua igreja. O adversário vem pelos 4 cantos. O que nós fazemos? Nós corremos com os demais ou tomamos uma posição? Talvez a covardia tenha abraçado você e você tenha abraçado ela com gosto ainda, mas hoje, daqui não escapa. Ou você vai sacudir hoje e cair de vez, ou vai se levantar pelo Senhor e na presença do Senhor e enfrentar toda a adversidade. Eu não prego para pular, irmão. Eu não prego para gritar, sapatear, não. Eu prego para chorar mesmo. Eu prego para arrepender mesmo. Eu prego para sentir, meu Deus, eu preciso tomar uma posição. Ele se pôs no meio do campo. Hoje Deus nos chama para sair do canto das sombras e nos colocar no meio e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Maravilhoso Deus. Grande Deus.
Não adianta ficar na sombra, não adianta ficar, a não ser que seja na sombra do Altíssimo, mas não adianta querer ficar nas ocultas e nas escondidas. Deus nos chamou, e se Ele nos chamou, já somos a maioria. Com Deus é maioria. Eu sou da minha casa caçula de 12, o único dentre, hoje somos 8, né? Morreu a turminha lá. Sou o único cristão, o único que prega o Evangelho, e vários deles já foram cristãos, já anunciaram e pregaram. A essa hora já deve estar urrando de tanta cachaça. Essa hora. Talvez aconteça isso na sua família, talvez seja pior ainda, você seja ali entre os irmãos, ainda mora na mesma casa, né? Está ali, e todo mundo ouvindo funk, ouvindo Anitta, ouvindo Pablo Vittar, aquela cabrita louca, e o povo cantando, sapateando, e só você crente ali no meio daquele povo. E tendo que ouvir aquela desgraça, desculpe a palavra, e está ali ouvindo aquilo, porque desgraça é falta de graça, e é isso mesmo. Então, no meio daquele, aí você se oculta, esconde, não, coloca-se no meio e fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a posição de um crente. Agora, a igreja às vezes se acovarda, aí começa a cantar. Outro dia não, está na internet aí. Eu não sabia que era da Anitta a música. Eu não sabia que era da Anitta. Prepara, varô de, como é que é? Varoa poderosa, um negócio assim. Prepara que agora é a hora das varoas poderosas. Eu não sabia que era daquela praga. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fiquei sabendo, meu Senhor, as irmãs pegaram a música aqui do esgoto do inferno, porque aquilo vem do esgoto do inferno, aí adapta e traz. A igreja não precisa da imundícia de Satanás, a igreja é lavada, a igreja é pura, a igreja é santa, a igreja recebe do Espírito de Deus. Então observe, é momento de tomar uma posição. Ou somos a igreja do Senhor, jovem, adolescente, criança, ancião, né? Ou somos a igreja que toma posição, ou seremos uma fraude. Deus nos trouxe aqui hoje para nós aprendermos. Há um campo frutífero, há um lugar de produção, há um lugar que está produzindo, e o que vamos fazer é tomar posição diante de Deus, a começar por mim, porque não escapa ninguém. Outro dia uma irmã disse assim no meu trabalho: eu sou queridinha de Jesus, porque eu fiz uma oração e ele me atendeu, não sei o que. Eu falei: você não é queridinha de Jesus. Não sou? Não, não é. Deus não tem queridinha, Deus tem a amada, a igreja. Esse negócio, é claro que Deus ouve nossa oração, mas as pessoas começam a se colocar no meio, como o egocentrismo, o homem sendo adorado, né? E muitas canções são para o homem, você não percebe muitas vezes. Mas a canção que nós cantamos é uma canção que dignifica, que glorifica, que exalta e adora o nome do Senhor. Então, primeiro, o servo de Deus confiante, ele vai andar na contramão da maioria e vai tomar uma posição. Ele vai defender o campo, aquilo que Deus lhe deu. O que Deus te deu, querido, eu não sei, mas o que Deus te deu, você tem que defender com unhas e dentes, porque você com Deus é maioria. Ainda que todos digam não, ainda que todos zombem, ainda que todos não acreditem em você, mas você é chamado por Deus, e você com Deus é maioria. Pronto, acabou, não tem conversa. Você com Deus é maioria. Então a primeira lição que eu quero tirar daqui é que esse homem que tomou posição, que defendeu o campo, ele feriu os filisteus, ele venceu os adversários. Em Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A pergunta que eu faço é: em quem você está confiando? Porque às vezes nós entramos em aflição. Nós somos seres humanos, nós temos alto e baixo. O baixo não pode ser muito baixo, e nem o alto ser muito alto, porque nós ficamos soberbos. Mas temos que saber que Deus nos deu graça para sermos a sua igreja, e nós confiamos no Senhor. E se confiamos no Senhor, somos como os montes de Sião. Aquele moço, Samar, que se colocou no meio de um povo: aqui ninguém toma lentilha não. Aqui tem um guerreiro da parte do Senhor que vai lutar e vai pelejar. E começou a dar espadada, lança, chute, capoeira, karatê, não sei o que ele fez. Eu sei que arrebentou com os filisteus e eles tiveram que fugir. E o campo foi preservado. Se você não lutar, o campo vai ser tomado. Mas se você lutar com Deus, você é maioria, o campo é certo que vai produzir, que vai crescer, vai frutificar e vai alimentar a outros também. Segunda lição. 2 Timóteo 1,12.
Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você conhece de verdade o Deus que você diz que crê? Porque às vezes nós dizemos que cremos, mas as nossas atitudes são de quem não crê. Às vezes nós falamos, eu creio, eu acredito em Deus, mas no momento da peleja, corremos e deixamos o campo para trás. Se nós dissemos de verdade, eu sei em quem eu tenho crido, pode vir a luta, a aflição, a tentação, o desemprego, a doença, a Covid, até a morte, mas mesmo em morte, nós estamos guardados no Senhor. Pode tombar o corpo no chão agora, mas estamos guardados eternamente com o Senhor e seremos ressuscitados no último dia. Se nós sabemos em quem temos crido, nós podemos descansar. Se nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que nós estamos com Ele e nós com Ele, Deus conosco, somos a maioria. E se somos a maioria, eu posso descansar. Talvez, irmã, você entrou aqui, eu não conheço. O seu esposo não seja um cristão. Talvez você entrou aqui e o seu filho está nas drogas. Talvez você que está ouvindo aqui no meu canal, o canal Isaac Morgado, se inscrevam depois. Se você de repente está ouvindo e você tem um filho que está nas drogas. E talvez ele não tenha chance, como o rapaz, por exemplo, ontem que sofreu um acidente. Eu trabalho no hospital, no pronto-socorro aqui em Cruzeiro. O rapaz sofreu um acidente e estava com um sangramento importante, muito debilitado, estava ruim mesmo, e aquela preocupação toda para ir para o centro cirúrgico, mas tinha que ver os exames, aquela coisa toda, e ele suando mais que cuscuz na panela, e eu conversando com ele. Não é todo tempo que eu consigo pregar para alguém ali, não é todo tempo que eu consigo falar de Jesus naquele momento de aflição, no pronto-socorro. Baleado chega, esfaqueado chega, queimado chega, chega de tudo. E no momento que eu estive lá, coisa de 10, 15 segundos, ele disse para mim assim, eu vou morrer. A voz fraca, gritava de dor, tremendo, eu vou morrer. O sangue não parava de cair ali, né? Vinha o ortopedista com a moça lá e fazia um curativo, e apertava e não sei o que, arrebentou o pé dele, e eu vou morrer. Aí eu cheguei nele, você conhece Jesus? Porque não é chegar a gritar, aceita Jesus. Tem que pregar, tem que anunciar, tem que proclamar. Aceitar o quê? O que é isso? Então eu fui pregar para ele. Quando eu comecei a falar, você conhece do Evangelho de Jesus? Ele disse, eu sou desviado. Eu cheirei cocaína a noite inteira. Bebi, fumei, fiz tudo que você possa imaginar. Saí com a moto, bati, não sei nem como, e estou aqui. Então você já conhece o Evangelho? Conheço. E eu quero me redimir, eu quero pedir perdão para o meu Senhor, naquela hora. E eu comecei a falar para ele, então você crê realmente que Jesus pode perdoar você? De fato, eu creio. E pediu perdão e confessou seus pecados ali, e nós adoramos o Senhor. E daqui a pouco, mais tarde, isso é coisa de 20 segundos, tá, irmão? Mais tarde um pouquinho, eu voltei perto dele e disse assim, irmão, já me chamando de irmão, eu estou sentindo uma paz muito grande. Eu estou sentindo uma paz muito grande. Mas daqui a pouquinho, corre para lá, tinha mais paciente na sala de emergência. Daqui a pouquinho ele me chama, irmão, vem cá, o que foi, filho? Ora por mim. Né? Eu dei uma olhadinha para lá e para cá, tinha um, tinha outro lá, eu cheguei pertinho, baixinho, quietinho, orei com ele, descansa, foi para o centro cirúrgico, eu não sei o que deu dele. O que eu sei é que, estando morto ou não, ele está com o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Talvez você não tenha essa chance, talvez você não tenha essa oportunidade. Então qual é a oportunidade? Qual é o momento? É aqui e agora. Então, primeira lição, confiança. Segunda lição, saber em quem você está crendo. Uma das coisas mais terríveis que existe é o cristão não saber quem é o Deus que ele serve. Uma das coisas mais tristes que existe é você não saber de fato em quem você crê. Não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não conhece. A Bíblia nos informa que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, se você hoje entrou aqui com um pensamento, talvez, o que eu estou fazendo, para onde que eu vou, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu vim fazer aqui? Você veio aprender que nós ou tomamos posição e sabemos que Deus é conosco e somos a maioria, ou vamos ser uma fraude no meio do povo de Deus. Maravilha. Terceira lição, 2 Coríntios 4, de 16 a 18, essa eu vou ler. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, diz assim o texto sagrado: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, presta atenção, quando você é jovem, 18, 20, 25 anos, tá legal, não tem pé de galinha, não tem variz, não tem, a perna não está que nem um mapa hidrográfico, né, aquele negócio todo cheio de, mas vai passando o tempo e cai cabelo.
fica tudo despencando. A careca do Eliseu, está até brilhando, olha lá. Ó. Hã? Não é não? Mas quando era moço não era assim. A barba fica branca, vai envelhecendo. Mas ainda que, preste atenção, o texto diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Em Cristo você é mais novo hoje do que ontem. O homem exterior é mais velho hoje, mas em Cristo nós somos mais novos hoje do que ontem. É o inverso, é o contrário. O homem exterior vai envelhecendo. Quando eu cheguei aqui 6 da tarde, 18 horas, eu estava mais novo do que agora. Já estou envelhecendo. Mas o homem interior, ele se renova dia após dia. Está entendendo isso, irmão? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa, agora presta atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A batalha é temporal, o sucesso aqui é temporal, as orgias, os prazeres da carne é temporal, todo mal que pode acontecer e todo bem aqui também é temporal, porém em Deus nós temos coisas eternas, esperamos coisas eternas, por isso tomamos a posição, defendemos o campo, lutamos com o indente, porque com Deus somos maioria, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior todo dia está se renovando. Aleluia. Então, foi a terceira lição: há coisas temporais e coisas eternas. Eclesiastes 9:10 diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Como é que você tem lidado com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Nós estamos no culto a Deus com a participação dos jovens. Tem jovem de 70, tem jovem de 50, tem jovem de toda idade aqui hoje. O que vem às suas mãos, como nós estamos fazendo? Deixa eu só dar um recado aqui. Em tudo, mas para Deus muito mais. Ou faz bem feito, ou não faz. Ponto. Se for fazer, faça bem feito. Ou fale, ou seja covarde. Eu sou um covarde. Eu sou um frouxo. E não faz. Porque se fazer de qualquer forma, vai haver um peso. Mas se nós colocarmos diante de Deus e dizer: eu com Deus sou maioria em nome do Senhor Jesus. E vou fazer, seja limpar um banco, seja tocar um violão, seja ficar na mesa de som, ou pregando o Evangelho. E para nós irmos lá encaminhando para o fim. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Já parou para pensar nisso? Vou tomar um copo d'água para a glória de Deus. Eu vou comprar uma camisa lá na loja para a glória de Deus. Eu vou... Tudo que você fizer, você não é do mundo, você é de Cristo. Você não tem participação no mundo, você foi arrancado do mundo, foi desarraigado do mundo, conforme fala em Gálatas 1, verso 4. E se você foi desarraigado do mundo, você não pertence ao mundo e você é maioria. Embora as pessoas pensam que são maioria, mas um com Deus é maioria. Lá em Apocalipse 3, versículo 8, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Nós estamos lidando com Deus que conhece tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que falamos. Quando a nação de Israel saía do Egito, num dado momento, muralhas dos dois lados, o povo de Israel, o povo do Egito atrás, Faraó atrás, o mar à frente. E Moisés clamou ao Senhor. E o povo ali estava naquela situação, e o texto nos informa: o Senhor pelejará por vós, e vocês vão se calar. Lembra daquele moço sozinho ali? Todo mundo fugiu, só que ele não estava sozinho, porque ele estava com Deus, e ele venceu os adversários. Onde eu quero chegar com essa mensagem? Você não pode desistir, porque todos correram, você tem que ir, porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, já está garantida a vitória. Aliás, a vitória já está garantida lá na cruz do Calvário. Em Romanos 5, de 1 a 5, esse eu vou ler também. Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 5, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Fazer tudo para a glória de Deus e gloriar a Deus nas tribulações. E muitos na tribulação, na angústia, batem retirada. Onde estava Deus quando meu filho morreu? No trono de glória, como sempre esteve. Onde estava Deus quando eu fiquei desempregado? Num trono de glória, exatamente como está agora. Onde estava Deus quando aconteceu a guerra, não sei na onde, ficou tudo mais caro? No seu trono, governando exatamente como sempre foi. Então, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção aqui, vou contextualizar rapidamente para a gente fechando aqui. A tribulação produz paciência. Quem aqui já passou alguma adversidade? Todo mundo. Todo mundo aqui passou um dia de desemprego, um dia de enfermidade, um dia de luto, né? Ainda mais agora com a pandemia que teve aí, quantos e quantos. A minha sogra, inclusive, amigos, pessoas de infância. Se você não tem um parente, você tem um amigo que tem um parente, ou até um amigo seu. Só que a tribulação, segundo o texto bíblico, a tribulação produz paciência, porque no meio da tribulação você teve que aguentar firme. Não foi assim? E a paciência nos traz a experiência, porque a experiência que um dia aconteceu algo ruim e Deus agiu, provavelmente Deus vai agir de alguma forma, ainda que matando. De qualquer forma, vamos glorificar o nome dele. E a esperança não traz confusão. Agora nós temos esperança, porque essa esperança está convicta em que Deus é o nosso Salvador. Guarde o que eu vou dizer agora. Lá em 2 Crônicas, o Senhor disse assim: se você estiver comigo, eu vou estar com vocês, no momento de grande adversidade que o povo de Israel passava. Então eu quero concluir aqui, a primeira conclusão que eu chego é: a maioria foge diante do erro e em lugar de enfrentar a adversidade, em vez de usar da fé, e não permitindo que as heresias se instalem. Qual é a primeira lição? Ora, no meio de um campo frutífero, a igreja do Senhor é um campo que produz. Se Deus nos deu um campo que produz, e nós somos um campo que produz, nós temos que lutar quando vier todas as adversidades, toda a heresia, todo engano e toda mentira. Quando vier, vamos nos posicionar e dizer: aqui não. Ninguém vai tomar deste campo que produz. Eu quero te convidar, se você puder ficar em pé nesse momento. Se você puder ficar em pé, eu quero que você comece a meditar nisso. Nós, para a glória de Deus, não somos melhores e nem os que dizem, como eu falei agora há pouco, mas somos a igreja. Então, se somos a igreja, somos um campo que produz. E somos um campo que produz, nós temos que ser corajosos e posicionar contra aquilo que vem de heresia, de engano, de erro, e nos posicionar. Em 2 Timóteo capítulo 4 fala que no final dos tempos, diz o Espírito que, expressamente ele diz, que haveriam doutrinas de demônios, enganos e mais enganos, mas temos que ser firmes, diz o texto. E a segunda conclusão que eu chego é: com Deus sempre seremos maioria, pois do Senhor vem a salvação. Jonas 2, verso 9. Agora eu quero que você feche seus olhos. Você pode fazer um solo aí, ô Jazzy? Cante uma canção bonita aí. Cante aquela que a menina cantaram agora há pouco. Quão grande, oh meu Deus. Presta atenção enquanto você vai cantar essa canção. Maravilhoso Deus, poderoso Deus. Talvez você pensou em parar, talvez hoje ainda você pensou em parar. Talvez hoje ainda falou: o que eu estou fazendo? Eu não tenho significância alguma. Talvez você olhou para você e pensou: olha, eu não sei falar bem, eu não tenho uma formação, eu não tenho uma profissão. Talvez, são grandes adversidades que vêm, mas você está com Deus, então se posicione. Se você está com Deus, você tem que saber em quem você tem crido. E se você tem crido no Senhor, você com Ele é a maioria. E se você é a maioria, você vai chegar do outro lado. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Ou seja, parar de reclamar e dizer: realmente Deus é na minha vida. Não porque eu seja algo, mas porque Ele é. Dá um som maior aí. Quão grande é o meu Deus. Não, baixa um pouquinho. Cantarei quão grande. Canta, igreja. Que o Espírito de Deus comece a encher a sua e a minha vida, porque nós somos chamados para ser uma igreja operosa, uma igreja poderosa. Não despreze o dom de Deus que há em ti.
grande é o meu Deus,